corte. Eu tô aqui com o Bernardo Schottky, mesmo sobrenome que eu, você não tá confundindo, como eu falava no segmento anterior, ele é não só meu irmão gêmeo, mas também um intelectual precioso, cara com um livro publicado, mestrado em neuropsicologia e ajudou a gente com as traduções técnicas de muito conteúdo a respeito de agenda woke aqui no Epoch Times. Além disso, ele também ajuda a gente demais aqui no marketing, um cara do backstage que faz muita coisa acontecer. É uma alegria poder aí trabalhar em família aqui. Eu entrei aqui na empresa faz 6 anos, o B tá 2 anos? 2,5? 2,5 então. Mas a gente não está aqui para falar da gente, a gente está aqui para falar de um assunto importante, conforme um julgamento nos Estados Unidos pode impactar muito mais pelo mundo. Então a história é a seguinte: a Suprema Corte dos Estados Unidos está julgando um caso quanto a homens biológicos estarem proibidos de competir em esportes femininos, coisa que impacta processo coletivo e 27 estados. O B está atualizado do caso, então antes da gente prosseguir, B, eu vou te pedir para você, explica pra gente o que é essa notícia e o que é esse julgamento. Claro, nós temos agora, na verdade, muitos casos da relação transgênero indo a julgamento, mas vamos começar com os que são relacionados ao esporte. Os 2 casos que estão indo para a Suprema Corte agora, um vindo de Idaho, o outro da Virgínia Ocidental, são os 2 de homens biológicos, se identificando como mulheres trans, pedindo para competir em esportes de mulher. Um deles vindo de idade universitária, então um jovem adulto, e o outro, pelo menos quando o caso começou, com 12 anos. Então um menino, talvez pré-pubescente, mas também biologicamente masculino. A questão que está envolvida nesses casos, ela está em torno de 2 dispositivos legais americanos. Um deles é o Título 9, ele é parte de uma lei de 1972, e ele é um pouco uma expansão dos direitos civis, e o texto principal dele diz que não pode haver discriminação com base no sexo em um programa educacional que receba fundos do governo federal. Então, só para eu entender, é um processo que envolve a questão de repasse do governo federal para escolas que estão dispostas, então, a ter a questão de homens biológicos em esportes femininos. Os processos em si não envolvem nenhum repasse, mas Ok. o litígio legal, os processos tem 2 processos, cada um deles é de um homem, um deles muito mais jovem, o outro... Homens biológicos para Homens competir. biológicos, exatamente. Então Ok. temos um homem em idade universitária e um homem no final do que seria o final dos anos fundamentais, e eles estão entrando com esse processo que chegou até a Suprema Corte para com que eles possam, respectivamente, competir em esportes femininos. Agora, os 2 processos são relativamente simples, eles não estão... O que não faz parte desse processo? Os processos não questionam se homens biológicos têm capacidade física superior a mulheres. Isso não é parte do processo. A questão legal envolvida nesses processos, ela é completamente técnica da legislação americana e ela envolve 2 documentos, 2 dispositivos legais que existem na lei americana. Um deles é o Título 9. O Título 9 é: não haverá discriminação com base em sexo em instituições e programas educativos que recebam dinheiro do governo federal. Essa é a parte 1. A parte 2 é a 14ª emenda à Constituição, que basicamente diz que... Que o Trump queria revogar até, não é uma polêmica assim? Eu não tenho certeza da postura exata dele nesse momento, mas o que a 14ª emenda diz, em princípio, é que um Estado, você não pode fazer uma lei que vai contra os direitos civis de um cidadão. Então isso está sendo tratado na Suprema Corte. Qual que é a questão? Diversos estados, talvez você possa colocar o mapa na tela. A gente tem um mapa, isso que eu ia te perguntar, porque isso está sendo tratado como um caso importantíssimo lá nos Estados Unidos, porque Exatamente, pode mudar a exatamente. jurisprudência, né? Então, qual que é a situação? Alguns estados americanos, eles têm leis que proíbem homens de competir em esportes femininos, dentre eles o Idaho e a Virgínia Ocidental, que estamos comentando agora, mas muitos não têm. Então, dos 50, 27 tem, os que estão em vermelho escuro. Os que estão em laranja, eles têm alguma restrição por agências, mas não na forma de uma lei, e os outros basicamente não têm nenhuma restrição que homens compitam em esportes femininos, mas vocês veem que é uma minoria. Então isso está sendo tratado... Então, eu acho que agora a gente conseguiu entender um pouco melhor o caso, então ajuda a gente a desdobrar, B. Para começar, quanto a gente isso impacta? Quantos casos como esse tem de, por exemplo, homens biológicos competindo em esportes femininos nos Estados Unidos? Porque é uma pauta que é muito divisiva, mas às vezes não tão abrangente em termos de casos objetivos, né? Sim, mas eu quero só... Não, por favor, não quero te interromper. Em conclusão a esses casos federais, a questão é se um Estado pode fazer isso ou se isso é inconstitucional. Então, basicamente, abolir isso não deveria haver nenhuma restrição para com que qualquer pessoa participe de esportes femininos.
porque isso seria discriminação com base em sexo e isso é inconstitucional para os direitos civis americanos e um Estado não pode fazer isso. Então, é um nível muito mais alto do que a discussão biológica, sim, tem muitos ativistas envolvidos dos dois lados, tem muitos depoimentos quanto à ciência envolvida, porém, esse não é o mérito do processo. Agora, o quão comum isso é? Então, a gente teve uma apuração recente da Concerned Women for America, ou uma instituição, se chama, né, Mulheres Preocupadas pela América, e elas apuraram que nós tivemos, nos anos recentes, cerca de 10 mil competições desportivas, competições desportivas para mulheres, para esportes femininos, onde um homem competiu com mulheres. Um homem biológico, se dizendo uma mulher trans, competiu com mulheres. E isso resultou em cerca de 2 mil primeiros lugares, ou medalhas de ouro, que deveriam ter ido para uma campeã. 2.000 medalhas de ouro que deveriam ter ido para uma mulher biológica foram para homens biológicos. Correto, em diversas modalidades. 2 mil. Então, eu já vou falar mais sobre isso, mas estamos falando de remo, tênis, arco e flecha, vôlei, corrida e até boliche. Então, a gente tem essa situação, e esses eram eventos amadores e profissionais. Ou seja, cerca de $500 milhão em prêmios que estariam nessa competição feminina foram, na verdade, dados a homens. Não surpreendentemente, uma parte enorme da oposição que está saindo desse caso vem de muitas atletas femininas, atletas mulheres jovens, que estão provavelmente perdendo suas carreiras como atletas profissionais, mas também os Estados Unidos têm um circuito muito ativo de bolsas universitárias para esportes. O esporte universitário nos Estados Unidos ele é muito grande e ele atrai muitas pessoas, então várias delas, mesmo que não se tornem de fato atletas profissionais, podem estar perdendo muitas oportunidades de ir para universidades, e muitas pessoas que talvez não teriam acesso a esse tipo de oportunidade financeira, se não pelo esporte. É uma coisa grande também, claro, pelo circuito de esporte universitário. E a gente estava conversando antes, e uma das questões que você estava trazendo à tona para mim, que eu acho que vale a pena a gente passar antes de seguir a pauta, você falou que a gente tem mais casos legais ganhando proeminência. Então, pode falar, porque existe um embate jurídico grande. Claro que esse caso agora tem ganhado muita notoriedade durante o governo Trump, mas também tem outros casos high profile, de destaque aí, que têm sido notórios. Então, desdobra pra gente aí um ou dois dos principais que ajudam a gente a entender toda essa polêmica nos Estados Unidos. Claro, então a gente está indo além de esportes, mas como a gente vai ter muitos eventos esportivos grandes nos Estados Unidos, isso pode ser um precedente, e eu quero mencionar que dessas milhares de competições que eu mencionei, muitas delas são organizadas por órgãos ligados a alguma forma de comitê olímpico. Então, o precedente que está se formando, desculpa te interromper, mas é que como esses órgãos são ligados ao Comitê Olímpico, fica no ar a questão de se as Olimpíadas de 2026 em Los Angeles, 2026 não, quase me peguei aqui, hein? A Copa do Mundo é 2026. As Olimpíadas de 2028, então isso também poderia deixar no ar a pergunta a respeito de como é que isso vai acontecer lá, logo nos Estados Unidos, onde o Trump tem falado muito sobre essa questão, né? Com certeza. Então, abre esse precedente, mas a questão é que nós temos outros casos trans vindo à tona, não ligados aos esportes, e eles são em grande parte de ex-trans, e eu quero entrar um pouquinho em por que isso é tão relevante. Então, a gente documentou no nosso docudrama, Transformação de Gênero, a gente teve, durante o meio da década de 2010, uma grande alta de, principalmente meninas, se identificando como transgênero e recebendo procedimentos médicos pagos pelo contribuinte americano, ou seja, para elas de graça, sem consentimento dos pais. O que a gente está falando? Isso não é a população que historicamente foi transgênero, não é a população que precisou fazer procedimentos médicos para aliviar o seu corpo desde criança. Tem muitos estudos sobre essa população, não tantos porque é uma população rara, mas isso era o que se conhecia por transgênero, principalmente em homens. A partir de 2010, principalmente em 2015, 2016, a gente teve essa grande alta de meninas, várias delas muito inteligentes, várias delas com autismo, várias delas com algum histórico de doença mental, que de repente entravam na internet, que nunca mostraram sinais de serem transgênero, de repente começaram a se identificar com isso, e simultaneamente muitas leis que permitiriam a elas então tomar testosterona, mastectomias, muitas vezes sem a permissão dos pais. Então, basicamente, cirurgias invasivas que significariam... Então, a gente tem essa... Pode até deixar estéril isso, né? Sim, a gente tem, por exemplo, essa menina, então, que chega um dia com 14, 15 anos, fala pros pais que é trans e
poucos meses depois está sendo removida pelo conselho tutelar de sua família e recebendo procedimentos médicos invasivos. A gente teve isso por parte do Estado. Por parte do Estado. Em 2018 saiu o primeiro estudo em larga escala a respeito disso, do que foi chamado disforia de gênero de começo rápido. Ele é extremamente polêmico, uma parte enorme da academia não considera ele científico de verdade, embora... Mas basicamente jovens que entram muito rápido nesse funil, assim. Exatamente, pessoas que nunca mostraram sinais disso entrando. Por que eu estou falando disso? Então, nós tivemos muitos desses procedimentos médicos, vários deles experimentais sendo feitos, com essas pessoas que tinham 15, 16 anos, e agora elas têm de 20 para 21. E então, o que a gente está vendo agora é que vários deles tiveram arrependimento disso. Claro, uma pessoa de 16 anos que talvez tenha feito uma histerectomia, talvez tenha feito O que é uma histerectomia? É a remoção do útero. Uau. Porque quando você toma testosterona, se você é mulher, isso na verdade causa que seu útero atrofie e pode causar muita dor, pode tornar você estéril ou... Tem que tirar. Muitas vezes tem que ser tirado, o útero tem que ser retirado, mas o que aconteceu? Essa pessoa que retirou o útero acordou um dia com 21 anos e o que fizeram comigo? O que me deixaram fazer e agora temos uma onda de processos legais emergindo. Eles têm surgido desde 2022, tivemos eles em algumas partes da Europa, mas agora nos Estados Unidos a gente tem os primeiros grandes, 3 grandes processos, principalmente desses, que vão vir à tona. Agora, por que eles não vieram antes? Essa é a primeira pergunta. Como é que isso funciona? Nos Estados Unidos tem algumas coisas que impedem que um processo chegue de fato a julgamento. Primeiro, quando você está processando uma pessoa, tem que ter uma distância entre o que aconteceu, né, o motivo do processo. Então, por exemplo, se você foi assaltado, se você foi ferido na rua, se te roubaram alguma coisa, digamos que isso foi há 3 ou 4 anos atrás, varia por estado, mas tem um período até o qual você pode processar a pessoa por causa disso. Depois prescreve. Depois prescreve. Alguns, por exemplo, homicídio, eu acho que é para a vida inteira. Mas alguns você não pode mais. Então é uma limitação. É uma limitação que existe nisso. Se você fez a cirurgia com 16 e você quer processar com 21, se passaram 5 anos e a sua causa, na maioria dos processos, vai ser sofrimento psicológico. Algo pelo qual você não teria mais a capacidade de pedir porque foi tempo demais atrás. Uau. E, de novo, eu quero enfatizar Uau. aqui, estamos falando de uma família de classe média com uma filha adolescente versus, para muitos casos, corporações farmacêuticas com bilhões de dólares na conta. Só a produção tá me falando para não falar tão perto do microfone, Opa, tá? deixa eu vir um Cuida para não aproximar demais. E então, muitos casos acabam sendo... as pessoas acabam desistindo por causa do tempo. E a outra questão é que quem é mais familiar com o sistema legal, vários processos requerem um perito, ou seja, vai vir um terceiro especialista, um médico, um psicólogo, e fazer uma avaliação que vai dar, o juiz não é médico, o juiz não é psicólogo, ele convida alguém a fazer uma avaliação para dar para ele a informação que seja relevante para esse caso. Nos Estados Unidos, isso é pago pelas partes. Ou seja, mas isso é outra controvérsia, porque pode pegar um perito woke e alinhado. Pode pegar mas a questão é que a pessoa que está processando muitas vezes tem que pagar. Então, isso seria $50 mil. Então, isso é metade de uma renda de classe média alta anual nos Estados Unidos. Então, além disso, a quantidade de indenização é limitada. Então, por exemplo, se eu posso... Não compensa, basicamente. Exatamente. Se eu posso provar num processo, este dolo que tu me causaste me custou $200 mil. Eu posso pedir essa indenização e mais. Mas para sofrimento psicológico, você pode debater que você não perdeu dinheiro por causa disso, embora você tenha se tornado estéril. E então, para muitos desses processos não compensam. A gente teve entre 2022 e 2024 uma lista de 23 processos de ex-trans contra clínicas e médicos que basicamente nunca chegaram a julgamento. E agora, em 2025, a gente tem 3 grandes que vão, de fato, ir a julgamento. E eu quero deixar muito claro, isso muda tudo. E para a gente encerrar também, para a gente conseguir seguir a pauta, mas o que muda exatamente com esses processos, se a gente puder ser sucinto nisso, mas com esses processos, não só os que você menciona, mas também esses da Suprema Corte que agora acontecem. Qual o precedente? Qual o jogo nisso? Todas essas instituições esportivas e médicas podem fazer o que elas estão fazendo sem nenhuma repercussão negativa. Tem um sistema médico nos Estados Unidos onde o seguro-saúde, ou seja, muitas vezes com o dinheiro do contribuinte ou dos membros do seguro, está pagando esses procedimentos caros. Se uma família de classe média ou se uma jovem de 16 anos tivesse que desembolsar 30, 40, 50 mil dólares para tomar testosterona, para fazer uma mastectomia, isso mudaria completamente a consideração. Se um médico tivesse que ter medo de ser processado porque ele vai fazer uma mastectomia numa jovem de 16 anos sem consentimento parental, ele seria muito mais reticente em fazer porque o dinheiro que ele estaria ganhando dessa indústria bilionária
é uma indústria de mais de 2 bilhões de dólares só para cirurgia. E eu acho que isso é uma subestimação. Então, vai adicionar um grau de risco às pessoas que querem fazer isso. Pela exposição. Vai adicionar um precedente a esse estabelecimento médico que muitas vezes vira uma câmara de eco, ecoando as mesmas opções, e vai colocar uma detração de risco legal e econômico, então, para muitos desses médicos e para as famílias que acabam entrando nisso. Muito bem, não. Tá explicado, vocês estão vendo aí. Muitas das informações são tiradas também da excelente matéria que o Epoch Times publicou sobre isso, em breve também aí traduzida para o português, no site do Epoch Times Brasil, que está de cara nova. E antes da gente sair, tem uma coisa que eu tenho que fazer com você. Pera só, e também o nosso documentário Transformação de Gênero. Então, um desses casos que está indo a julgamento em 2023 é a Chloe Cole, provavelmente o caso mais emblemático de uma ex-trans, ela com muitos sintomas autistas que não foram tratados, e o nosso documentário conta a história dela de uma forma que é honestamente muito respeitosa e que eu acho que valoriza o quão honesta e o quão corajosa ela foi em dividir a história de uma forma que foi tão aberta conosco. Então, Transformação de Gênero é, na minha opinião, um dos melhores filmes de todos os tempos. Recomendo fortemente. O filme é demais. Eu tô com ele aqui do lado na tela. Eu estava falando antes da plataforma, para quem quiser conferir também o filme Transformação de Gênero. Eu acho que é o meu preferido da plataforma. Bom demais, tá? Então, tá aí, Transformação de Gênero, para quem quiser conferir. Novamente, o link para quem quiser assinar tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no chat ao vivo.